Bom, enquanto isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que vai até as últimas consequências em relação a esse caso. O repórter Paulo Edson Fiori. O presidente Jair Bolsonaro repudiou na noite desta quarta-feira a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que mandou arquivar o pedido de investigação do PL sobre supostas irregularidades nas inserções de propagandas do candidato à reeleição. Acompanhado do ministro da Justiça, Anderson Moraes, e do ministro-chefe de Segurança Institucional, Augusto Heleno, Bolsonaro prometeu ir até as últimas consequências para, segundo ele, fazer justiça nessas eleições. Da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Na segunda-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o coordenador de campanha, Fábio Weingarten, apresentaram dados de uma auditoria interna do PL que aponta para uma disparidade entre propagandas de Lula e Bolsonaro veiculadas em rádios pelo Brasil. O presidente afirmou que todas as provas sobre o ocorrido foram apresentadas e acusou Alexandre de Moraes de inverter ao mandar investigar a auditoria contratada pelo PL. O senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Bolsonaro também garantiu que vai recorrer ao STF da decisão de Alexandre de Moraes e disse esperar que a eleição seja definida no voto. Por isso a urgência em recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora. Então a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. O coordenador da área de comunicação da campanha de Bolsonaro, Fábio Weingarten, explicou como funciona o envio das peças publicitárias ao TSE, que, por sua vez, as envia às rádios. Para ele, é falso o argumento que as emissoras não tenham recebido o material. A campanha do presidente Bolsonaro está de posse de todos os recibos de envio de material. Então essa é a primeira fake news do dia, que as rádios não receberam o material da campanha. De novo, hoje, eu questionei pesadamente a minha área de operações de mídia para saber se os materiais foram enviados. E tive a resposta com toda a segurança de toda a vertical de mídia da campanha, que todos os recibos demonstram que enviamos material. O passo seguinte é os veículos de comunicação, no caso, as rádios, têm que baixar o material que estão nesse pool. As rádios, todas, em cumprimento da legislação eleitoral, têm que baixar o material e incluir no seu espelho de programação. E isso é um dever das rádios. Bom, gerando os nossos comentaristas nessa quinta-feira, ontem foi um dia de muito debate em relação a esse assunto. Roberto Mota, que peso que isso pode ter na eleição de domingo? Bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência, Ricardo, Diogo. Olha, foi feita uma denúncia por parte da campanha do presidente. O Tribunal Superior Eleitoral deu 24 horas para que provas fossem apresentadas. A campanha apresentou provas. Essas provas vieram de um trabalho técnico feito por empresas especializadas. Há, inclusive, um depoimento de um diretor de uma rádio da Bahia, pelo menos um depoimento. Essas provas não foram aceitas. E nessa história toda, o Brasil descobriu
que a responsabilidade por fiscalizar a veiculação da propaganda é dos partidos. Foi exatamente o que a coligação da campanha do presidente fez, fiscalizar contratando empresas especializadas. Essa fiscalização identificou um prejuízo potencial enorme para a campanha do presidente. O TSE não apenas não aceitou as denúncias, como decidiu investigar os denunciantes. É muito difícil entender aonde isso vai levar. O Diogo Schelp, a denúncia foi devidamente comprovada? Qual o potencial dela interferir nessa reta final das eleições? A gravidade da acusação? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago, Mota, Salles. Bom dia a todos que nos acompanham. Mesmo antes da decisão do Alexandre de Moraes, já havia ficado claro que havia diversas inconsistências e contradições na denúncia feita pela campanha de Bolsonaro. Aparentemente, a equipe de estrategistas de Bolsonaro quis criar um factoide para desviar a atenção do caso Roberto Jefferson, o aliado do presidente, que havia sido preso 24 horas antes e havia atirado, disparado com fuzil contra os policiais federais. Aqui estão algumas dessas inconsistências, alguns dos problemas dessa denúncia. Primeiro, o levantamento da equipe de Bolsonaro foi com uma metodologia que não serve para saber a veiculação das rádios, porque ela verifica apenas as transmissões pela internet dessas rádios, que nem sempre são as mesmas. Segundo, primeiro, falou-se em centenas de rádios que teriam feito as inserções, mas o relatório que foi apresentado cita apenas 8, e o próprio relatório afirma ser um relatório parcial, ou seja, não seria definitivo. Terceiro, a maioria das rádios citadas dizem que não deixaram de veicular nenhum conteúdo de nenhuma das campanhas e dizem que tem como provar, porque tem tudo gravado. E justamente porque o que elas divulgaram via rádio, via dial, é diferente do que é divulgado pela internet. Muitas delas nem têm isso na internet. Quarto, a tal denúncia indicou que faltaram inserções em horários de propaganda eleitoral em bloco, durante os quais seria impossível veicular as inserções individuais. Quinto, a soma das inserções, que a denúncia diz que não foram ao ar, chega a mais de 100 horas de conteúdo, só que a total de tempo destinado às inserções dos dois candidatos no segundo turno não passaram de 10 horas. Então essas são apenas algumas das contradições da denúncia da campanha do Bolsonaro e que foram feitas 24 horas depois, repito, da prisão de Roberto Jefferson, aliado do presidente. E, enfim, tudo parece uma forma de tentar criar uma cortina de fumaça para um fato que era absolutamente, extremamente negativo para a campanha do presidente. E conseguiram, porque esse é o assunto, virou o assunto da semana e está em todas as manchetes. Então, o que era para ser uma bala de prata no final da campanha pode ter se tornado um tiro no pé do presidente, caso se conforme que houve má fé na tal denúncia. Ricardo Salles, os jornais aqui de São Paulo trazem alguns bastidores da campanha do presidente, dizendo que há uma divisão sobre o que pode ser feito ou não e qual é o potencial explosivo dessa denúncia, se isso for confirmado ou não. Salles. Veja, eu acho que a denúncia precisa ser apurada. Você vê aí mais um exemplo, na verdade, de dois pesos e duas medidas. Quando as denúncias vêm do lado da coligação da esquerda, que dá suporte ao Lula e aos partidos, o senador Randolfo Rodrigues, é sempre a mesma turma, Ivan Valentes, Randolfo Rodrigues, fulano, Jandira Fegali e tal. Quando as denúncias vêm, seja elas quais forem, vêm do lado de lá, por mais vazias, insubsistentes, elas não só são acolhidas, como são esticadas ao máximo, Você transforma uma gota d'água, uma possível gota d'água, num grande case. Olha, ao contrário, o caso agora das rádios, ele deixa claro que pode haver uma grande insubsistência, uma grande falta de veiculação dessas inserções. Apresentou-se alguns exemplos, mas, obviamente, a quem cabe apurar? Cabe o TSE. O que fez a campanha do presidente Bolsonaro através dessas auditorias contratadas? Trouxe indícios de que pode haver uma não veiculação das inserções e da propaganda. Caberia ao TSE, no mínimo, oficiar a todas essas rádios para que mandem às mídias, uma vez que ficou claro que eles são obrigados a manter durante 30 dias um registro de tudo que é veiculado, manda todas as mídias e isso facilmente, através de um computador, inteligência artificial, é verificado documentalmente.
Quer dizer, não tem sentido você ter, de um lado, o acolhimento de toda e qualquer denúncia, por mais preliminar que seja, transformando-a num processo que nunca termina, que são o caso desses processos todos que a gente tem aí, desde fake news, atos antidemocráticos, etc. São pequenas coisas que se transformam em grandes casos e repercussões, por serem inflados. E, por outro lado, essa denúncia pode até ser que se apure que havia ali um excesso, um erro, tenha sido excessivamente mediatizado, vamos dizer assim, esse assunto das rádios. Mas precisa apurar. Como é que pode, de antemão, dizer, não tem nada, inepta a petição inicial? Bom, se esta petição inicial era inepta, todas as demais até hoje, ao longo desses 3 anos e meio do governo Bolsonaro, ou praticamente todas, são ineptas também, porque não foram poucas aqueles casos que foram instaurados com um mero artigo de jornal. Né? A outra parte junta um artigo de jornal e diz, olha, se isso for verdade, é muito grave. Aí não, se isso for verdade, então vamos apurar, porque isso tem que ver se isso é verdade. No caso da campanha do presidente Bolsonaro, não se dá sequer o benefício da dúvida. Quer dizer, isso é claramente um caso de 2 pesos e 2 medidas. Com relação só ao argumento do Roberto Jefferson, ele foi realmente, como disse o Schelp, foi aliado do presidente Bolsonaro, ou tentou fazer parte do governo Bolsonaro, indicar ministros, o que ele não conseguiu, e várias outras coisas ao longo do começo do mandato. Já de um tempo para cá, Roberto Jefferson está muito longe de Bolsonaro, tanto que há inclusive litígios de danos morais, calúnia, injúria, difamação entre eles. Jefferson não é aliado do Bolsonaro. E ainda que fosse, o seu ato isolado, uma irresponsabilidade dele, destemperança dele, uma postura criminosa dele. Não tem nada a ver com o presidente. O presidente agiu corretamente de forma a condenar aquela postura do Roberto Jefferson prontamente. E aí, quando ele condena, diz, não, tá vendo, ele fez só um jogo de cena. Não, ele fez a condenação, inclusive com relação à fala inicialmente feita sobre a ministra Carmen Lúcia, e fez a condenação mais veemente ainda com relação à atitude destemperada do Roberto Jefferson.